Olá, amores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Química com a professora Lucimar. Hoje iremos falar sobre a classificação do carbono. Como nós já tínhamos visto no histórico da química orgânica, o elemento carbono ele pode fazer 4 ligações, pois ele é tetravalente. A partir de hoje, iremos ver como esse carbono se classifica, ok? Então, já coloquei aqui um exemplo, certo? De acordo com a classificação do carbono, ele pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. Como é que eu posso classificar um carbono como sendo primário, secundário, terciário e quaternário? Da seguinte maneira, gente. Quando eu vou classificar um carbono, eu tenho que levar em consideração a quantidade de carbonos que aquele carbono que eu vou classificar está ligado. Então, se esse carbono que eu vou classificar estiver ligado a apenas um outro átomo de carbono, ele será chamado de carbono primário. Se ele estiver ligado a 2 outros átomos de carbono, ele será chamado de carbono secundário. Há 3 outros átomos de carbono, terciário. E há 4 outros átomos de carbono, quaternário. Então, vamos na prática aqui. Então, aqui nesse composto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Vamos classificar cada um deles? Então, vamos lá. Lembrando, carbono primário liga-se a apenas um outro carbono. Secundário, ligado a 2 outros átomos de carbono. Terciário, a 3 outros átomos de carbono. E quaternário, a 4 outros átomos de carbono. Gente, na hora da classificação do carbono, nós não devemos levar em consideração o tipo de ligação. Se ela é simples, dupla, tripla, isso a gente não leva em consideração, ok? A gente só vai olhar carbono e carbono. Qualquer outro elemento também não vai nos interessar, ok? Então vamos lá. O carbono 1, esse carbono aqui, nós estamos vendo que ao redor desse carbono, nós temos do lado esquerdo um hidrogênio, abaixo outro hidrogênio e a parte de cima outro hidrogênio. No lado direito, nós temos um carbono, tá vendo, gente? Aqui, carbono 3. Então, o carbono 1 está ligado apenas ao carbono 3. Você pode dizer, professora, mas tem outros carbonos que ele está ligado. Sim, a cadeia carbônica ela é toda interligada. Porém, quando eu vou classificar o carbono, eu tenho que olhar aquele carbono que está ligado diretamente a ele. Então, o único carbono que está ligado diretamente ao carbono 1 é o carbono 3. Se eu só tenho um carbono ligado a ele, então eu posso dizer que esse carbono é primário. Primário. Então, carbono 1 é primário. Carbono 2. Carbono 2 está aqui na pontinha, nessa extremidade, olha. Então, o carbono 2, ele também está cercado por outros elementos. Então, eu tenho aqui 3 hidrogênios que estão ligados a ele, ok? E abaixo, nós temos também o carbono 3 ligado a ele. Então, o carbono 2 está ligado apenas ao carbono 3. O carbono 2 também vai ser primário. Agora vejamos o carbono 3. O carbono 3 está ligado ao carbono 5, ao carbono 4,
ao carbono 1 e ao carbono 2. Então, o carbono 3 está ligado a 4 outros átomos de carbono. Por isso, ele é classificado como quaternário. Então, carbono 3, quaternário. Carbono 4, tá aqui na pontinha, na extremidade aqui, olha. Então, o carbono 4, ele está ligado apenas ao carbono 3. Então, se ele está ligado apenas ao carbono 3, ele é classificado como primário. Então, carbono 4, ele é classificado como primário. Carbono 5. Veja que o carbono 5, aqui na parte inferior, ele está ligado ao oxigênio. Tá vendo o que foi que eu falei no início? Que outros elementos não iriam nos interessar. Então, o que só interessa pra gente é carbono. Então, o carbono 5 está ligado ao carbono 6 e ao carbono 3. Então, está ligado a 2 carbonos. E ele é classificado como secundário. Carbono 5, secundário. Carbono 6. O carbono 6 está ligado ao carbono 5 e ao carbono 7. Então, está ligado a 2 carbonos, por isso ele é secundário. Então, carbono 6, secundário. E, por fim, carbono 7. Carbono 7 está ligado aqui, olha, oxigênio não nos interessa. Cloro também não. Ele está ligado apenas ao carbono 6. Então, carbono 7 é classificado como primário. Então, nesse composto, nós temos 4 carbonos primários, que são o 1, o 2, o 4 e o 7. 2 carbonos secundários, que são o 5 e o 6. E um carbono quaternário, que é o carbono 3. Veja que nesse exemplo nós não vimos carbono terciário. Ok? Por hoje é só, queridos.